Digam lá, meus amigos, o que é para aprender? O Besouro da Lua. O Besouro da Lua vivia numa casinha em forma de lua. Tinha antenas em forma de lua na cabeça e as suas asas tinham o formato de pequenas luas. Mas não podia voar porque as suas asas eram muito finas. Ficava feliz sentando-se na relva e olhando para as formas das nuvens. As suas pequenas pernas também eram fracas, por isso não podia voar nem andar. Mas o aranhiço ajudava-o em tudo. O Besouro da Lua sentava-se numa cadeira em forma de lua, com rodas, e davam pequenos passeios juntos. Se o Besouro da Lua tinha fome, o aranhiço empurrava-o até à mesa. Aconchegava o Besouro da Lua na sua cama à noite. O aranhiço nunca saía de perto do Besouro da Lua e sabia sempre exatamente aquilo de que ele precisava e quando. Também sabia quando ele não precisava de ajuda. Mas a cadeira da Lua não era boa para viagens mais longas. Quando ia em viagens mais longas, chamava sempre o seu velho amigo Centopeia para o ajudar. E era assim que iam apanhar cogumelos na floresta e que viajavam para ver o teatro de marionetas. E era assim que iam apanhar morangos nos meses de verão. A Centopeia ficava feliz por levar o Besouro da Lua nas suas costas. Mas num dia de verão, a Centopeia recebeu uma carta. Olha para isto, Disse entusiasmado. é do Esquilo Murilo. Convidou-me para o visitar. Parto já amanhã. E o que me vai acontecer a mim? Perguntou o Besouro da Lua numa voz triste. Como é que vou ao concerto de violino do Camilo amanhã? Espera, havemos de arranjar uma solução. Disse a Centopeia. Se ao menos conseguisse ir ao concerto sozinho, sem ajuda. Suspirou o Besouro da Lua. Eu sei o que era bom. Se tivesse uma cadeira em que te pudesse empurrar sozinho. Uma cadeira rolante. Uma cadeira de rodas. Repetiu o Besouro da Lua. Sim, isso era mesmo bom. A Centopeia pegou num lápis e começou a desenhar a engenhoca. Quando o desenho ficou pronto, foram ambos ter com o Viriato, o Besouro da Batata. Ele era habilidoso e conseguia fazer qualquer coisa. O Viriato estudou o desenho e começou logo a trabalhar. Pegou nas ferramentas e em todas as peças e furou e martelou. A cadeira de rodas ficou pronta nessa mesma tarde. Senta-te, experimenta. Disse o Viriato e ajudou o Besouro da Lua a sentar-se na cadeira. Agora tenta empurrá-la. A Centopeia encorajou o seu amigo. O Besouro da Lua rodou cuidadosamente o aro preso à roda e a cadeira começou a mover-se. Viva! Festejou o Viriato. Isto serão as minhas pernas. Declarou calmamente o Besouro da Lua e sorriu. Os raios de sol afagaram gentilmente as suas pernas fracas. Treinaram até tarde naquele dia. O Besouro da Lua aprendeu, tranquilamente, como virar, acelerar, abrandar e parar a cadeira. No dia seguinte, o Besouro da Lua pôs-se a caminho do concerto do Grilo, sozinho. Vê se tens cuidado. Gritou-lhe o aranhiço num tom preocupado. Os outros ficaram surpreendidos e todos correram para o cumprimentar. Ei, vieste aqui sozinho? Perguntou o Benjamin e olhou a cadeira com atenção. Sim, completamente sozinho. Respondeu o Besouro da Lua orgulhosamente e contou-lhes tudo acerca da nova engenhoca. O concerto do Camilo depressa começou. Todos os amigos da floresta tinham vindo ouvi-lo tocar. Depois do concerto, o Benjamin e a Diolinda foram para casa com o Besouro da Lua. O aranhiço estava sentado à janela, esperando o regresso do seu amigo são e salvo. Digam lá, meus amigos, o que é para aprender? O quadro de Benjamin. Numa tarde enevoada, a Joaninha Diolinda pegou nos pincéis e nas tintas. Vou pintar um arco-íris. Decidiu.
Boa ideia. concordou o Benjamin. E eu vou pintar um ramo de flores. Deitaram logo mãos à obra. A Diolinda pintou cuidadosamente as riscas coloridas de um arco-íris e o Benjamin trabalhou arduamente no seu ramo de flores. Pintou 3 tulipas, uma campainha e uma margarida. Só tenho de pintar um laço e está feito. Tenho de me despachar porque o Estevão, o Baltazar e o Bolha vão lá à casa esta tarde. Mas nesse momento, a Diolinda derrubou o copo que estava no meio da mesa e a água espalhou-se no quadro do Benjamin. A linda e colorida pintura começou a ficar toda esborratada. Diolinda, destruíste o meu quadro. Desculpa, foi sem querer, foi um acidente. Mas está destruído na mesma. O Benjamin amuou e saiu porta fora. Vou para casa. Benjamin, espera, vamos tentar arranjá-la. Disse a Diolinda, parecendo pouco confiante, mas o caracol nem sequer olhou para trás. Entretanto, as nuvens desapareceram e o céu ficou limpo. Quando o Benjamin chegou a casa, pôs o seu quadro ensopado ao sol. O quadro secou depressa, mas ficou enrugado e manchado. Benjamin olhou tristemente para o seu quadro, depois suspirou e atirou-o para cima da cama. O Baltazar, o Estevão e o Bolha devem estar a chegar. Tenho de arrumar tudo. Em pouco tempo, a porta abriu-se e os seus amiguinhos apareceram. Olá, Benjamin. Já chegamos. E também trouxemos as cartas. Entrem. O caracol convidou-os a entrar e sentaram-se à volta da mesa. O Baltazar baralhou as cartas, o Estevão deu e começaram a jogar. O Bolha depressa saiu do jogo. Andava a passear-se pela casa quando reparou no quadro pousado na cama. Pegou nele e observou-o maravilhado. Espantoso, Benjamin. É lindo. Foste tu que o pintaste? Perguntou inquisitivo. Benjamin ficou surpreendido e gaguejou. Sim, fui eu que o pintei. Todos começaram a questionar o Benjamin. Foi uma ideia tua? Mostras-nos como o fizeste? Perguntou o Estevão. Como é que o fizeste assim bonito? Perguntou o Baltazar. O Benjamin encolheu os ombros e disse: Sim, a ideia foi minha. Não é nada de especial. Adorava mostrar-vos como fazer um. Nesse momento, a Diolinda entrou. Trazia um grande prato de bolos e ofereceu-o timidamente ao Benjamin. Fui eu que os fiz, Benjamin. Desculpa ter estragado o teu quadro. Os outros olharam confusos para o Benjamin. Murmurou o Baltazar. Então a ideia não foi bem tua. A ideia não foi minha. Aconteceu por acidente. Começou o Benjamin. A Diolinda verteu-lhe água por cima, as cores esborrataram e o quadro ficou todo estragado. Eu pulo a secar ao sol e depois decidi guardá-lo em vez de o deitar fora. Ainda bem que não o deitaste fora. Posso ficar com ele? Um lindo ramo de flores como este vai ficar perfeito na parede de casa de um besouro. É claro que podes ficar com ele, Bolha. Desculpa ter ficado tão furioso. Eu não estou zangada contigo, Benjamin. Trouxe o meu quadro do arco-íris e gostava que ficasses com ele. Obrigado, Diolinda. É muito bonito. Vou pô-lo na parede. Queres jogar connosco? Perguntou o caracol à Diolinda. Adorava. E podemos comer bolo ao mesmo tempo. Disse a menina Joaninha alegremente. Benjamin e a Diolinda dizem o que aprender. As nozes desaparecidas. Bom dia, Benjamin. Despacha-te. Vamos visitar o esquilo Murilo. Nós temos de nos despedir dele antes de ele entrar na hibernação de inverno. Disse a Joaninha Diolinda. O Benjamin pôs o barreto, o cascol e as luvas e os dois amigos puseram-se a caminho da casa do esquilo Murilo. O seu amigo Esquilo estava sentado num ramo à porta da casa dele. Nós viemos despedir-nos de ti antes de te arroscares para dormir durante o inverno gelado. Não querem entrar para beber um copo de sumo e comer um punhado de nozes?
convidou o Murilo. Venham ver a comidinha toda que eu armazenei para o inverno. Tenho a despensa cheia? Mas a despensa estava vazia. Oh, não! Mas para onde foram todas as minhas nozes e avelãs? Onde estão os meus deliciosos pinhões, bolotas e passas? Eu acho que foi por aqui que as tuas nozes caíram. Disse o Benjamin, apontando para um pequeno buraco ao fundo da despensa. Alguém mastigou o tronco da tua árvore. Disse a Diolinda, surpreendida. E eu acho que já sei quem foi. Acrescentou o caracol. Não te preocupes, Murilo. Nós vamos apanhar os malandros e trazer as tuas nozes. E não se esqueçam das nozes, dos pinhões e das bolotas. Lembrou o esquilo. Os dois amigos puseram-se a caminho do grande prado e ouviram grandes gargalhadas à medida que se aproximavam. Eu vi logo que eram eles. Estão sempre a arranjar sarilhos em todo lado. Cochichou a Diolinda ao Benjamin. E aposto que estão a fazer alguma malandrice agora mesmo. Acrescentou o Benjamin. Alguém roeu um buraco no tronco da árvore do esquilo Murilo, mesmo atrás da despensa dele. Por isso as nozes dele caíram todas. E foram vocês, não foram? Mas nós não fizemos de propósito. Nós só roemos a madeira como sempre fizemos. E nós não sabíamos que a despensa dele ficava do outro lado. Explicou o bicho da madeira mais pequeno. O que é que podemos fazer para ajudar? Venham connosco para nos ajudar a procurar as nozes que caíram. Já não temos muito tempo. Pode começar a nevar a qualquer momento. E no meio da neve é que não conseguimos encontrá-las. Por isso vamos lá. Foram todos ver melhor o buraco no tronco da árvore. As nozes saíram todas por aqui, caíram no chão e devem ter rebolado pela colina abaixo. Explicou o Murilo. O grupo de amigos encontrou as provisões do Murilo num montinho ao fundo da colina. Viva! Gritou o Murilo encantado. Vocês importam-se de levar todas estas nozes até a minha casa enquanto eu conserto o buraco na minha despensa? Pediu o Murilo aos bichos da madeira. Cuidadosamente transportaram as avelãs, as nozes e as bolotas de volta à despensa. O Benjamin e a Diolinda deram uma ajuda. Trabalharam o mais depressa que conseguiram, mas em breve começou a escurecer. E ainda havia um grande monte de nozes no fundo da colina. Nós não vamos conseguir acabar a tempo. Suspirou um dos bichos da madeira. Dava-nos jeito mais alguma ajuda. Acrescentou outro. De repente, o caracol Benjamin deu um pulo no ar e desatou a correr sem dizer uma palavra. Daí a pouco estava de volta com uma corneta na boca e soprou-a com tanta força que toda a gente podia ouvi-la. Em breve, todos os amigos da floresta estavam ali reunidos. A Diolinda subiu para cima de uma grande pedra e contou-lhes o que tinha acontecido à provisão de comida do esquilo Murilo. Todas as nozes caíram pelo buraco. Nós temos de levar essas nozes de volta à casa do Murilo. Se todos ajudarem, podemos acabar antes de anoitecer. Preparar, prontos, partida! Disse o Benjamin e levantou uma noz no monte de nozes. Passou-a à Diolinda. Ela passou a um dos bichinhos da madeira. Os bichos da madeira passaram-na ao abelhão. O abelhão passou-a à libelinha. E assim continuou pela colina acima até à despensa do esquilo Murilo. Quando finalmente a lua apareceu no céu, todas as avelãs, bolotas, nozes e castanhas estavam já armazenadas em segurança na casa de inverno do esquilo Murilo. Feliz, o Murilo pôs a última noz na sua despensa a abarrotar. Obrigado! Que sorte a minha eu ter tantos bons amigos! São horas de eu me ir aninhar na minha caminha antes que comece a nevar. Vemo-nos outra vez na primavera. Bocejou o esquilo agradecido. Benjamin e a Diolinda dizem o que aprender. A Joaninha Amarela. A primavera tinha chegado finalmente. A Diolinda decidiu que era a altura de ir tratar das flores do seu jardim. Foi buscar uma pá e um ancinho e pôs um lindo lenço às pintinhas na cabeça. Mal tinha acabado de sair para o jardim quando ouviu alguém a gemer nas traseiras da casa. Cristóvão, a tua asa parece partida! Exclamou a pequena Joaninha. O sol bateu-me nos olhos e eu voei de encontro a uma árvore e magoei-me mesmo a sério. Disse o canário. Nesse momento chegaram o caracol Benjamin e o escaravelho Estevão. Estevão, por favor, vai chamar o Dr. Mocho. O Cristóvão partiu a asa. Disse a Diolinda, assumindo o controlo. O Dr. Mocho não tardou a chegar. Isto parece uma fratura muito grave. Disse ele num tom grave.
Depois, devagar e com cuidado, enrolou uma ligadura à volta da asa partida do Cristóvão. Sabes uma coisa, Diolinda? Disse o Cristóvão um dia. Há uma pequena joaninha que vive na ilha de onde eu venho. Ai, sim? E ela é vermelha com pintinhas pretas, como eu? Perguntou a Diolinda entusiasmada. E como é que se chama? Ela chama-se Catarina. As costas dela não são vermelhas, são amarelas, mas as pintinhas são pretas como as tuas e é muito parecida contigo. Por que é que não vais conhecê-la quando a minha asa ficar boa? Eu acho que isso é uma ótima ideia. O Benjamin pode ir comigo? É claro que pode. Há espaço que chegue para vocês os dois irem às minhas cavalitas. Alguns dias depois, o Dr. Mocho foi visitar o canário magoado e ficou contente ao ver que a asa do Cristóvão estava outra vez como nova. O canário agradeceu ao Dr. Mocho por tê-lo curado, pôs o Benjamin e a Diolinda às suas costas e voou em direção à sua ilha natal. Em breve deram por eles a sobrevoar um grande lago com uma pequena ilhota no meio da água. Estão a vê-la? É para aquela ilha que nós vamos. O meu ninho fica no topo da árvore mais alta. Agarrem-se bem e preparem-se para a aterragem. O Cristóvão aterrou suavemente e o Benjamin e a Diolinda saltaram para o chão. Vocês não me apanham. Gritou uma joaninha esfuziante com um vestido cor de laranja. Estava a falar para as pulguinhas que corriam atrás dela. Cuidado. Avisou a Diolinda. Mas a menina joaninha foi mesmo de encontro a ela. Peço desculpa. Foi sem querer que eu choquei contigo. Eu chamo-me Catarina. Como é que te chamas? Oh, tu és a Catarina. Nós viemos cá para te ver. Eu chamo-me Diolinda e vim de muito longe para conhecer a minha prima Joaninha. Prima Joaninha? Perguntou a Catarina com um sorrisinho curioso. Sim, tu tens pintinhas pretas tal e qual como eu, só que tu és amarela e eu sou vermelha. Pois é, tens razão. Disse a joaninha amarela. Venham comigo, vou mostrar-vos a minha casa. Convidou a Catarina. Assim que viram a casa da Catarina, o Benjamin e a Diolinda desataram a rir. A minha casa é exatamente igual à tua, só que a minha é vermelha. O Benjamin, a Diolinda e a Catarina deram um grande passeio à volta da ilha. Temos um bosque de pinheiros e um pequeno riacho que passa mesmo ao lado. E fomos nós que construímos a ponte. Explicou a Catarina com orgulho. E o que é aquilo ali, mesmo no meio do prado? Parece um escorrega. E é mesmo, é uma flor escorrega especial. Venham comigo que eu mostro-vos. Também podemos experimentar? Claro que podem. Façam como eu. Disse a Catarina e deslizou pela espiral do escorrega abaixo. O Benjamin, a Diolinda e a Catarina deslizaram pelo escorrega vezes e vezes sem conta, até começar a ficar escuro. Está a ficar tarde. Vamos lá, meninos, eu vou levar-vos a casa. Disse o Cristóvão. A Diolinda e a Catarina trocaram os lenços de cabeça como prenda de despedida. Boa viagem de regresso. Disse a Catarina. E venham visitar-me outra vez. Já era bastante tarde quando o Cristóvão chegou à casinha pintalgada da Diolinda. A lua brilhava e o céu estava cheio de estrelinhas cintilantes. Benjamin e a Diolinda dizem o que aprender. A Grande Aranha. O Benjamin, a Diolinda, a Violeta e o Baltazar andavam no bosque a apanhar folhas de todas as cores quando ouviram alguém a chorar. Tu não estás a ouvir nada, Benjamin? Perguntou a Diolinda. Estou e acho que vem da gruta. Apesar de terem medo, os amigos resolveram entrar na gruta. Até que viram de onde é que vinha o barulho. Era um besouro bebê que estava a chorar. Coitadinho, o que é que tens, besouro bebê? Por que é que estás a chorar? Eu perdi-me dentro desta gruta escura e não consigo descobrir o caminho de volta. Como é que eu vou conseguir voltar para a minha casinha? Como é que te chamas? Perguntou Benjamin. Bolha. Vá lá, não chores mais, Bolha. Nós vamos ajudar-te a voltar para casa. Disse a Diolinda e abraçou o besouro bebê. De repente, ouviram um som assustador que vinha das profundezas da gruta. Abraçaram-se uns aos outros.
Até que, de súbito, apareceu uma grande aranha irritada que lhes gritou. Ai, quem é que me acordou? E o que é que estão a fazer na minha gruta? Fujam, amiguinhos. Gritou o Baltazar e desataram todos a correr. Vamos esconder-nos aqui. Disse a Diolinda. E esconderam-se todos atrás de uma rocha. Felizmente, a aranha não deu por eles. Mas então o Bolha recomeçou a chorar. E a aranha descobriu o esconderijo deles. O Benjamim, a Diolinda, o Baltazar e a Violeta correram o mais depressa que conseguiram. Mas, oh céus, o Baltazar tropeçou numa pedra. E a grande aranha acabou por conseguir alcançá-los. O Benjamim pegou num pau bicudo e corajosamente defendeu os seus amigos. Vai-te embora, sua aranha feiosa. O Benjamim desviou a atenção da grande aranha, enquanto a Violeta e o Baltazar esvoaçaram à volta dela com um pedaço de cordel. A Diolinda ficou a tomar conta do pequeno Bolha e a mantê-lo em segurança. Conseguimos prender-te. Gritou o Baltazar triunfante. A aranha tentou libertar-se do cordel que a atava, mas não conseguiu. Por isso começou a chorar. Eu não vos queria fazer mal. Eu nunca magoei ninguém na minha vida. Eu só estava zangada porque vocês me acordaram. Por favor, desatem-me e eu mostro-vos o caminho para fora da gruta. Tu prometes que não vais fazer-nos mal? Perguntou o Benjamim. Sim, eu prometo. Subam para cima de mim que eu levo-vos lá para fora. Todos subiram para cima da aranha e daí a pouco estavam fora da gruta. São horas de nos despedirmos. Por favor, venham ver-me outra vez. Obrigada pela tua ajuda, aranha. Disse a Violeta. O Bolha tinha adormecido nos braços da Joaninha. O que é que vamos nós fazer com ele? Perguntou a Diolinda. Vamos fazer-lhe um carrinho de bebê. Sugeriu o Benjamim. E deitaram mãos à obra imediatamente. Fizeram-lhe um carrinho de bebé com uma casca de castanha da Índia e pequenos troncos a servir de rodas. Mas onde é que ele vive? Eu sei. Disse a Violeta. O besouro bebé não acordou até chegarem à casa dele. Oh, é a minha casinha. Conseguiram encontrá-la? Obrigado por me terem trazido. Adeusinho, bebê Bolha. Dorme bem e não voltes a ir sozinho àquela gruta, senão perdes-te outra vez. Disseram o Benjamim e a Violeta. E depois despediram-se do Bolha com um abraço. Benjamim e a Diolinda dizem o que aprender. A Casa da Estrela. Numa noite de verão, o Benjamim e a Diolinda estavam a jogar às cartas em casa da Diolinda, quando viram uma luz brilhante cair sobre a colina. O que foi aquilo? Perguntou o Benjamim. Parecia mesmo uma estrela cadente. Uma estrela cadente? Então vamos até lá para ver. Sugeriu a Diolinda. O Benjamim e a Diolinda deram as mãos e caminharam em direção àquela estranha luz. Olha só para aquilo, Benjamim. O pequeno caracol abriu a boca de espanto. Mesmo no topo da colina estava uma casa em forma de estrela. Mas de onde é que veio esta casa? Não estava aqui ontem. Sussurrou o Benjamim. Tu ficas aqui e eu vou a correr chamar os outros. Sussurrou a Diolinda também e voou para avisar o Sebastião, a Violeta e o Anselmo. Quando se reuniram todos, o grupo de amigos foi pé ante pé até àquela casa tão bizarra. E o Anselmo bateu à porta da frente. Uma menina espreitou à janela e veio abrir a porta. Tinha um longo cabelo cintilante com pequenas estrelinhas e asas douradas que reluziam no escuro. O Benjamim foi o primeiro a falar. Quem és tu? E como é que chegaste aqui? Mas a menina não disse uma palavra. Podemos ajudar-te? Voltou a não haver resposta. A menina ficou ali parada sem dizer nada. Então está bem.
Se tu não queres falar connosco, não fales. Vá lá, vamos embora para casa. Espera, Anselmo. disse a Diolinda. Talvez ela não possa falar. Não pode falar? Perguntaram os outros intrigados. A Diolinda pegou num pau e desenhou uma estrela no chão. Depois entregou o pau à menina. A menina pegou no pauzinho e começou a desenhar. É uma lira? Perguntou a Diolinda. E a menina disse que sim, acenando com a cabeça. Tu perdeste-a? Perguntou a Violeta. E a menina apontou para a janela. Ela caiu pela janela? E a menina acenou outra vez. Não estou a perceber nada. Resmungou o Sebastião. Eu já percebi. Disse a Diolinda. Ela vive lá em cima no céu, mas deixou cair a lira pela janela, por isso veio cá abaixo à procura dela. Então vamos ajudá-la. Sugeriu o Sebastião. Não te preocupes, nós vamos encontrá-la. Disseram-lhe todos e correram para a floresta em busca do instrumento musical desaparecido. Eu não a encontrei. Disse o Benjamim desanimado. E procurei em todos os arbustos. Eu também não a encontrei e já a procurei por todo lado. Acrescentou o Sebastião. Eu vou dar uma vista de olhos lá de cima. Disse-lhes a Violeta e voou até às copas das árvores. Cá está ela, encontrei-a. Gritou a menina borboleta logo a seguir. A Violeta tirou uma pequena lira dourada de dentro do ninho dos canários e colocou-a cuidadosamente nas mãos da menina estrela. A pequena estrelinha voou para dentro de casa e fechou a porta. Depois tirou uma estrelinha cintilante do cabelo e deu-a à Violeta. Isso é para mim? Perguntou a menina borboleta, surpreendida. E a menina estrela acenou. Depois sentou-se à janela e começou a tocar lira. E à medida que tocava, a casa estrela começou a flutuar cada vez mais alto. Ela está a voar de volta para o céu. Disse a Diolinda com os olhos abertos de espanto. Em breve, parecia tão pequenina como todas as outras estrelinhas cintilantes no céu noturno. Foi uma pena ela ter de se ir embora. Suspirou o Anselmo. A Violeta cuidou muito bem da sua estrelinha cintilante. Guardou-a numa caixinha e só a usava no cabelo em dias muito especiais. E fazia-a sempre pensar na menina estrelinha a tocar a sua lira na sua casinha estrela, lá longe e bem alto no céu. Benjamim e a Diolinda dizem o que aprender. A pequena abelhinha. Uma manhã muito cedo, o Benjamim, a Diolinda e o Baltazar saíram para ir brincar no prado. Queriam experimentar o novo paraquedas que o pequeno abelhão tinha feito. Mas encontraram uma pequena abelhinha a apanhar lilazes e a cantar uma cançoneta alegre. A primavera é tão bonita e o lilás é a minha flor favorita. O Baltazar foi o primeiro a cumprimentá-la. Olá, pequena abelhinha. Eu sou o Baltazar. Estes são o caracol Benjamim e a Joaninha Diolinda. Como é que te chamas? Eu sou a Amelinha e estava a voltar para casa quando resolvi parar neste prado para apanhar um ramo de lilazes. E nós viemos até aqui para experimentar o nosso novo paraquedas. Tu não queres vir connosco? Perguntou o Baltazar. Vou com muito gosto. O Baltazar e a Amelinha foram os primeiros a saltar. E depois foi a vez dos outros amigos experimentarem o colorido paraquedas. Brincaram até ficar escuro. Amanhã queres vir brincar connosco outra vez? Perguntou o Baltazar ansioso. Não posso. Eu vou ter de partir amanhã de manhã muito cedo. A minha casa fica muito longe daqui e vou ter de voar durante muito tempo. Por isso, o Benjamim, a Diolinda e o Baltazar despediram-se da Amelinha. O Baltazar parecia muito triste. Por isso, a Diolinda perguntou-lhe. O que é que tens? O Baltazar está apaixonado. Gozou o Benjamim. Não faças pouco dele, Benjamim. Ralhou a Diolinda. Olha lá, Baltazar. E se pedisse à Amelinha para ficar aqui? Nós podíamos construir-lhe uma casa no bosque. Isso é uma ideia fantástica. Eu vou ao prado amanhã de manhã e peço-lhe para ficar. O Baltazar, a Diolinda e o Benjamim levantaram-se muito cedo no dia seguinte. Correram até ao prado para falarem com a Amelinha.
Mas os 3 amigos chegaram tarde demais. A pequena abelhinha já tinha partido. A única coisa que encontraram foi um bilhete de despedida preso a uma árvore que ela tinha deixado para eles. O Baltazar sentou-se na relva e desatou a chorar. Dessa vez, o Benjamin não se riu. Vamos atrás dela. Disse o caracol. Aposto que vamos conseguir apanhá-la. Benjamin, não andes a passo de caracol. Não vamos conseguir apanhar a Amelinha se não andares mais depressa. O Benjamin ia responder torto ao Baltazar, quando um ouriço cacheiro saiu de entre os arbustos. Talvez eu possa ajudar. Eu não sou muito veloz, mas de certeza que sou mais rápido do que vocês os 3. Os 3 amigos gostaram da ideia. Construíram uma pequena carroça com a casca de uma castanha da Índia e ataram-na aos espinhos do ouriço cacheiro. A carroça cacheira estava pronta para andar. Vamos descansar algumas horas. Sugeriu a Diolinda quando escureceu. Continuamos amanhã de manhã. O Baltazar começou a chorar outra vez. Nós nunca mais vamos apanhá-la. Está-me a cheirar a qualquer coisa doce. Parece perfume de lilás. Lilás? Interrogou-se a Diolinda. Mas não há nenhum arbusto de lilás aqui perto. Vamos ver o que será. Tu não queres voltar e vir viver connosco? Nós podíamos construir-te uma casinha colmeia numa árvore. Assim já não tinhas de voar para a tua casa lá longe. Eu gostava tanto que tu vivesses ao pé de nós. Isso é uma ótima ideia. Nós também gostávamos muito. Disse a Diolinda e o Benjamin concordou. Obrigada. Eu adorava ir viver para o pé de vocês. Replicou a Amelinha. Estava tão feliz. Vocês fizeram todo este caminho para me encontrar. Foi tão simpático da vossa parte. Subiram todos para a carroça cacheira e fizeram o caminho de volta até ao prado. Começaram a construir a casa logo na manhã seguinte. E fizeram uma linda casa colmeia para a Amelinha numa árvore junto ao campo de lilazes. Quando a casa da abelhinha ficou pronta, deram uma grande festa e todos os amigos da floresta foram convidados. Dançaram e comeram pela noite dentro e deram à sua nova vizinha uma bela recepção de boas-vindas. Benjamin e a Diolinda dizem o que aprender. O balão de ar quente. A meio de uma tarde de verão, uma tempestade desabou sobre a floresta. A Joaninha Diolinda e o caracol Benjamin correram para a casa vermelha às pintinhas. A ventania furiosa abanava as árvores e fazia tremer os telhados das casas. E ainda por cima chovia a potes. Quando o vento e a chuva finalmente pararam, os 2 amigos deram uma volta pela floresta. Olha, Diolinda, o vento fez esta árvore cair ao chão. Disse o Benjamin. E a chuva afogou todas as minhas flores. Lamentou-se a Diolinda. A Carlota apareceu a correr. Diolinda, Benjamin, venham depressa. Está alguém caído no prado. Os amigos encontraram uma besoura de óleo estendida no prado. Oh, o que é que te aconteceu? Como é que te chamas? De onde é que vens? Eu sou a besoura de óleo, Olga. E vivo lá em cima, nas montanhas, mas o vento soprou-me cá para baixo e bati com a cabeça com muita força. As minhas asas estão magoadas e eu não consigo voar. Não sei como é que vou voltar para casa. Choramingou a besoura de óleo. Eles ergueram a Olga nos braços e levaram-na até à casa da Carlota. Não te preocupes. Sossegou a Diolinda. Nós ajudamos-te a voltar para casa. Ainda nessa tarde, o abelhão Baltazar, a borboleta Violeta e o escravelho Estevão vieram todos visitar a Olga. E puseram-se a pensar em maneiras de a ajudar a voltar para casa. A melhor maneira era com um balão de ar quente. Disse o Estevão. Mas o que é que vamos usar para fazer o balão? Perguntou o Benjamin. Podemos usar cobertores, almofadas e lençóis? Sugeriu a Violeta. E cortinas e toalhas também? Acrescentou o Estevão.
Deitaram mãos à obra imediatamente. Cozeram todos os cobertores, cortinas, lençóis e toalhas uns aos outros. Demorou algum tempo até acabarem de cozer tudo, mas a Olga também ajudou o melhor que conseguiu. Cada dia se sentia mais forte e até a cabeça tinha parado de doer. Está pronto! Disse o Estevão. Obrigada! Agradeceu a besourinha de óleo, feliz. Viva! Estamos a voar! Exclamou o Benjamin. Uau, é maravilhoso! Nós podemos ver a floresta inteira daqui de cima. Admirou-se a Diolinda. Até que começou a escurecer. Quando finalmente chegaram, a Olga gritou. Viva! Já estou em casa! Obrigada! Por favor, passem cá à noite e vejam a chuva de estrelas comigo. Com muito gosto! Aceitaram logo os amigos. A Olga fez rapidamente alguma coisa para comerem e serviu deliciosos bolinhos e chá. Depois do jantar, sentaram-se todos à frente da casa da Olga e esperaram que as estrelas cadentes começassem a cruzar o céu. Viva! Eu vi uma estrela cadente! Exclamou Benjamin entusiasmado. Também eu! Disse a Diolinda. E eu! Acrescentou o Estevão. Quando ficou mais frio, entraram na casa da Olga e sentaram-se para ficarem a ver as estrelas pela janela. Todos pediram um desejo e adormeceram rapidamente. À medida que ia caindo no sono, a Olga desejou que um dia pudesse voltar a ver os seus novos amigos outra vez. Benjamin e a Diolinda dizem o que aprender. Amigos. Estava um dia muito soalheiro e a Joaninha Diolinda pôs-se à janela a olhar cá para fora. Vou tomar o pequeno almoço, Pensou ela. e depois vou dar um passeio pelo prado. Resolveu levar o seu carrinho de mão com ela. Pode ser que eu encontre alguma coisa interessante para levar para casa no meu carrinho de mão. Pensou com os seus botões. Que maravilha! Exclamou a Diolinda. Mas que bela cereja madura! É perfeita para o meu almoço. Ela tentou levantar a cereja para a pôr no carrinho de mão, mas era demasiado pesada. Demasiado pesada para uma pequena Joaninha. Foi então que o caracol Benjamin apareceu. Por que é que estás a chorar, Joaninha? Perguntou o Benjamin. Eu não consigo pôr esta cereja dentro do meu carrinho de mão. Respondeu a Diolinda. Não chores mais, eu ajudo-te. Disse o Benjamin com um sorriso. E os dois, em conjunto, puseram a cereja no carrinho de mão sem qualquer dificuldade. A Diolinda pôs-se logo a caminho de casa com a deliciosa cereja. Foi a vez do Benjamin ficar triste. Tu não queres partilhar a cereja comigo? Perguntou o caracol, batendo com o pezinho no chão. Afinal, eu ajudei-te. Mas foi eu que a encontrei. Ripostou a Diolinda. Não te vou dar nada, ela é minha. O Benjamin não ficou nada satisfeito. E começaram os dois a lutar pela cereja. É minha, é minha. Gritava a Diolinda. Isso não é justo. Gritava o Benjamin de volta. Puxaram e empurraram a cereja até que ela se partiu ao meio. O Benjamin e a Diolinda caíram ambos no chão. E ficaram muito admirados quando uma lagarta verde saiu de dentro da cereja. O que é que vocês fizeram à minha cereja? Resmungou ela. Esta cereja era a minha casa. Mas não se preocupem. Disse a lagarta. Eu sei onde é que podemos encontrar muitas mais. E vocês podem comer as cerejas enquanto eu procuro uma nova casa para mim.
A Diolinda ajudou a lagarta a subir para o seu carrinho de mão e puseram-se todos a caminho em busca da cerejeira. Quando lá chegaram, viram que o chão a toda a volta da cerejeira estava coberto de belas cerejas maduras. O Benjamin e a Diolinda saltaram de alegria. A lagarta deitou-se a dormir, enquanto o Benjamin e a Diolinda saboreavam as cerejas sumarentas e o tempo passou a correr. Estava a ficar tarde, por isso resolveram voltar para casa, mas desta vez com 2 cerejas. Uma para a Diolinda e a outra para o Benjamin. O sol já estava a pôr-se quando chegaram à casa do Benjamin. Tiraram a cereja dele do carrinho de mão e despediram-se. O Benjamin entrou em casa e disse adeus à Diolinda da janela. O Benjamin não tardou a adormecer depois de um dia tão animado. O caracol sonhou com a Diolinda e que brincavam com cerejas e que as comiam até ficarem de barriga cheia. Depois a Diolinda chegou a casa e foi logo para a cama. Desse dia em diante, o Benjamin e a Diolinda ficaram bons amigos. Benjamin e a Diolinda dizem o que aprender. Os canarinhos. Um dia, o canário Cristóvão encontrou a canária Cesária e apaixonaram-se. A Cesária vivia num carvalho que não ficava muito longe da casa da Diolinda. O novo casal construiu um ninho no ramo mais bonito da árvore. O Benjamin e a Diolinda, curiosos, ficaram a vê-los construir o ninho. Olha, a Cesária está sentada no ninho há vários dias. Tu achas que ela estará doente? Perguntou o caracol. Não, Benjamin. Eu acho que ela deve estar a pôr ovos. E desses ovos vão nascer canarinhos. Disse-lhe a Diolinda entusiasmada. Ovos? Canarinhos? O Benjamin não estava a perceber nada. Eu explico-te. A Cesária vai pôr os ovos no ninho e vai mantê-los quentinhos até os canarinhos nascerem. Disse a Joaninha. Alguns dias depois, a Cesária levantou-se e, enquanto arrumava as palhinhas do ninho, o Benjamin viu que estavam lá 3 pequenos ovinhos. 3! Vão ser 3 canarinhos. Disse ele à Joaninha, todo contente. Uma manhã, ouviram chilreios que vinham do carvalho. Viva! Os canarinhos já nasceram! Exclamou a Diolinda e deu ao Benjamin um grande abraço. Podemos ir lá vê-los? Pediu a Diolinda ao Cristóvão entusiasmada. É claro que podem, mas por favor tenham cuidado, eles ainda são muito pequeninos. Explicou o papá orgulhoso. O Cristóvão deixou o Benjamin e a Diolinda subirem para as suas costas e levou-os até lá acima ao ninho. São tão queridos! Sussurrou a Diolinda. O caracol e a Joaninha afagaram cuidadosamente os canarinhos bebés. Os 3 canarinhos cresceram muito depressa e em breve estavam prontos para ter lições de voo. A Cesária era a professora e eles melhoraram de dia para dia. Agora nós temos de ir buscar comida. Portem-se bem. Disse o Cristóvão aos canarinhos uma manhã. E nem sequer pensem em voar para fora do ninho sozinhos. Vocês ainda são muito pequenos, por isso só podem voar connosco, acrescentou a Cesária. Mas o canarinho mais novo era muito malandro. Que disparate! Eu já sei voar muito bem. Quero experimentar voar sozinho. Disse ele e pulou para fora do ninho. Não tens autorização! Não tens autorização! Piaram os outros 2, mas não conseguiram impedi-lo. Os 2 canarinhos saltitaram nervosos dentro do ninho quando os pais chegaram. Ele foi-se embora! O nosso maninho voou do ninho! Choramingaram. Oh céus, ele ainda é tão pequenino, pode correr tantos perigos! Alarmou-se a Cesária. O Benjamin e a Diolinda ouviram todos aqueles chilreios e foram à procura do canarinho malandro.
Procuraram por ele em todo o lado. Na colina, nas montanhas, ao pé do lago, na floresta e no prado. Mas não o encontraram em lado nenhum. Como é que nós vamos encontrá-lo agora que já está escuro? Perguntou a Cesária e desatou a chorar. Foi então que várias luzinhas apareceram no céu. Eram os pirilampos que vinham ajudá-los. Nós temos as nossas lanternas. Podemos ajudar-vos a procurá-lo. Disseram eles. Ali está ele, ao pé dos arbustos. Gritou o Benjamim de repente e todos correram para lá. O pequeno canarinho tinha adormecido ao pé dos arbustos. Estava exausto e a tremer de frio. A Cesária tomou-o nos braços e abraçou-o muito feliz. Cá estás tu, Tu devias ter feito o que te dissemos. ralhou o Cristóvão. A Cesária voou de volta ao ninho com o canarinho às costas e com os pirilampos a dançarem à sua volta como estrelinhas no céu. E em breve a família de canários estava outra vez reunida. Durmam bem, canarinhos, sussurrou a Cesária docemente enquanto os aconchegava debaixo das suas asas. Benjamin e Diolinda dizem o que aprender. O chapéu do cogumelo. O Benjamim, a Diolinda, o Sebastião, a Violeta, o Anselmo e o Bolha resolveram ir dar um passeio até ao bosque. Estavam a passear alegremente quando ouviram alguém a chorar. Eu acho que vem de trás daquele arbusto. Sussurrou o Benjamim aos outros. Até que viram um pequeno cogumelo a chorar, mas parecia estranho porque não tinha chapéu. Onde está o teu chapéu? Perguntou a Diolinda com uma voz meiguinha. Eu não o sei. Já não o tinha quando acordei hoje de manhã. Não chores, nós ajudamos-te e vamos arranjar-te outro chapéu. Prometeu o Benjamim ao desconsolado cogumelo. Os amigos correram até às suas casas e voltaram com todo o tipo de chapéus e barretes. Trouxemos-te vários chapéus para tu experimentares. Disse a Diolinda. E experimentaram-nos todos, um a um, na cabeça do cogumelo. A Diolinda foi a primeira a pôr-lhe o seu barrete às bolinhas, mas não pareceu ficar lá muito bem ao cogumelo. Depois a Violeta pôs-lhe o seu chapéu de bruxa. Mas eu não quero ser um cogumelo bruxo. Resmungou o cogumelo. Então o Bolha pôs-lhe o seu boné amarelo de beisebol, mas era demasiado pequeno. A seguir foi a vez do Benjamim. Eu trouxe 2 chapéus. Este é o meu panamá de jardinagem e este é o meu chapéu de diabinho. O panamá de jardinagem ficava engraçado na cabeça do cogumelo, mas ele não gostou nada. Eu não gosto deste chapéu. Disse ele com voz zangada. E o chapéu de diabo ainda o deixou mais furioso. Eu não sou nenhum diabo, sabiam? Gritou ele muito corado. Mas ainda ficou mais irritado quando o Sebastião lhe pôs a sua caçarola vermelha. Mas isto é uma caçarola. Eu não posso andar por aí com uma caçarola na cabeça. Mas isto não é uma caçarola qualquer. Explicou-lhe o Sebastião imediatamente. É o chapéu do nosso boneco de neve. O último a tentar foi o escaravelho Anselmo, que tinha trazido uma cartola para o cogumelo. Oh, por acaso eu até gosto muito deste. Exclamou o cogumelo. Mas não podem procurar o meu velho chapéu? Esse é o chapéu que eu gosto mais. Por isso, os amigos da floresta puseram-se todos à procura do chapéu pintalgado do cogumelo. De repente, passaram por ali 3 canarinhos a voar. Nós sabemos onde é que está o chapéu do cogumelo. Nós vimos 3 bichos carpinteiros a usá-lo como o barco a remos. Vamos todos até ao riacho. Gritou a Diolinda. E, de facto, 3 bichos carpinteiros andavam a cantar e a remar dentro do chapéu do cogumelo. Devolvam já o chapéu ao cogumelo. Exigiu o Benjamim. Mas nós prometemos que íamos visitar as nossas amigas pulgas. Precisamos de um barco para chegar à casa delas. Mas isso é um chapéu, não é um barco. E ele pertence ao cogumelo. Devolvam-lhe o chapéu. Replicou o Benjamim. Até que os bichos carpinteiros lá perceberam e lhes entregaram o chapéu. Mas agora como é que nós vamos visitar as pulgas? Perguntaram eles tristemente. Nós vamos para lá. Podemos levar-vos até à ilha delas.
arrepiaram os 3 canarinhos. Viva! Nós vamos voar! Gritaram os bichos carpinteiros e pularam de alegria. Mas primeiro vamos ter de levar o chapéu ao cogumelo. Quer dizer o barco. Gozaram os bichos carpinteiros malandros. Mas a Diolinda fez-lhes um dos seus olhares sérios e eles pararam de rir. Oh, obrigado, meus amigos. Disse o cogumelo com um grande sorriso e pôs o chapéu na cabeça. De todos, este é o que serve melhor. Os bichos carpinteiros montaram às cavalitas dos canarinhos. Façam boa viagem. Gritou-lhes o cogumelo. E apreciem o voo. Acrescentaram os outros. Os amigos da floresta disseram um último adeus ao cogumelo e voltaram todos para casa, cada um com o seu chapéu. Digam lá, meus amigos, o que é para aprender. 4 estações. Um dia, no fim do inverno, 3 bichos da madeira bateram zangados na porta da Carlota. Nós queríamos vestir-nos de príncipes para a festa, mas as 3 pulgas já vão de príncipes. E isso não é bom. As nossas coroas e as capas estão prontas, mas não podemos usá-las. Oh, por favor, ajuda-nos. Tens alguma ideia do que podemos usar? Gritaram todos ao mesmo tempo. Talvez vocês pudessem ser 3 bolas de neve, porque está tudo coberto de neve lá fora. Seria fácil fazer os fatos. Oh, não! Isso não serve, Carlota. Derretíamos mal entrássemos em casa do Baltazar. Íamos transformar-nos numa poça no chão em pouco tempo. Então podiam ir de talheres. Uma faca, um garfo e uma colher. Só precisavam de papel prateado. Isso é uma ótima ideia, Carlota. Mas nós não temos papel prateado. E já não temos tempo de o arranjar antes de amanhã. Temos de pensar numa coisa mais simples. O que é que dizem de um camelo? É perfeito para vocês os 3. Uma cabeça e 2 bossas. Sim, mas as formigas foram de camelo no ano passado. Por isso, já foi feito. Temos de pensar numa coisa nova. E tu vais de quê, Carlota? Perguntaram os bichos da madeira. Não sei, ainda não decidi. Hesitou a menina gafanhoto. Então podíamos ir os 4 juntos. Sugeriram os rapazes. Certo, mas iríamos de quê? 4 flores? Ou 4 diabretes? Talvez de 4 estrelas ou de 4 planetas. Sugeriram os bichos da madeira. Isso não é suficientemente bom. Temos de ir de qualquer coisa de que só haja 4. Só 4, nem mais nem menos. Já sei o que era perfeito. As 4 estações. Sim, isso é perfeito. Disseram os bichos da madeira e deram saltinhos de alegria. Há 4 estações. A Carlota pode ser a primavera, concordam? E nós podemos ser o verão, o outono e o inverno. Deitaram todos mãos à obra. A Carlota costurou um vestido cor-de-rosa e enfeitou-o com flores brancas. Pôs uma coroa de flores cor-de-rosa na cabeça. Estava tão bonita que os bichos da madeira coraram quando a viram. Os fatos dos 3 rapazes depressa ficaram prontos. O verão ia de verde, com um sol na barriga e uma folha no chapéu. O outono ia todo de amarelo, coberto de folhas coloridas. O fato do inverno era azul e tinha um montão de flocos de neve. No dia seguinte, partiram todos para a casa do Baltazar para o baile de máscaras. O abelhão estava vestido de bombeiro e recebeu calorosamente a Carlota e os bichos da madeira. Chegaram as 4 estações.
O viriato estava vestido de cenoura, o bolha de foguetão, a melinha de gota de água, a rosita de pássaro, a belinha de bilhete de autocarro, o belmiro de cubo de açúcar, a violeta de banana, a Diolinda de rebuçado e o Kiko de cachorro. Os amigos da floresta votaram no melhor fato. E, claro, as 4 estações ganharam. O Estevão ficou em segundo com o seu fato de arco-íris. Em terceiro lugar, ficaram os caracóis, o Benjamin e o Serafim, que foram vestidos de comboio. Estavam todos muito felizes. E as 3 pulgas vieram dar os parabéns aos vencedores. Benjamin e a Diolinda dizem o que aprender. Girassóis. O Benjamin e a Diolinda plantaram sementes de girassol na primavera e regaram as sementes até aparecerem os primeiros rebentos. Os rebentos transformaram-se em pequenas plantas que se transformaram em grandes plantas. Depois apareceram os botões que finalmente se abriram em maravilhosos girassóis no verão. Viva! Congratularam-se os 2 amigos quando viram as flores desabrochar. O Benjamin reparou que as flores se viravam para um lado de manhã e à tarde para o outro lado. Olha, Diolinda, elas estão a virar a cabeça. Isso é porque elas se voltam sempre de frente para o sol. Por isso é que se chamam girassóis. Quando o sol se pôs, os girassóis baixaram a cabeça e prepararam-se para dormir. Todos os amigos da floresta acordaram no dia seguinte ao som de gritos de pânico. Oh não, o que aconteceu? Os nossos lindos girassóis! Lamentou-se a Diolinda. Quem é que teria feito uma coisa tão horrível? Queixou-se o Benjamin. Alguém andou a roer os caules dos nossos girassóis. A Violeta lavou as feridas dos caules com orvalho fresco e a Diolinda ligou-os um a um com folhas de ervas macias. E aos poucos, os girassóis voltaram a sorrir. Os amigos reuniram-se todos em casa do Sebastião para decidirem o que fazer a seguir. O que é que nós podemos fazer? Queixou-se o Benjamin. Alguém devia ficar de vigia à noite. Eu sou a primeira. Disse a Diolinda corajosamente. A pequena Joaninha escondeu-se cuidadosamente atrás de um arbusto e ficou de olhos postos nos girassóis. E não teve de esperar muito tempo. Em breve apareceu um hamster que começou logo a roer os caules dos girassóis. A Diolinda saltou para fora do seu esconderijo e gritou: Shoo! O grito assustou o hamster, que desatou a fugir e não voltou a aparecer nessa noite. A Violeta ficou de guarda aos girassóis na noite seguinte, depois ficou o Sebastião e depois o Anselmo. Em breve chegou a vez do Benjamin. O caracol escondeu-se cuidadosamente atrás do arbusto e esperou. Esperou e esperou, até que acabou por adormecer. E nem sequer acordou quando chegou o hamster e começou a roer os caules dos girassóis. Oh, não! Eu devo ter adormecido e não consegui guardar os girassóis. Choramingou o Benjamin quando viu as flores tristemente abatidas na manhã seguinte. O Benjamin adormeceu. Ficou a dormir enquanto o hamster roeu os caules outra vez. Por que é que estão todos tão tristes? Perguntou o Dr. Mocho. A Diolinda contou-lhe o que tinha acontecido aos girassóis. Eu acho que deviam falar com o hamster. Peçam-lhe para ele não magoar os girassóis. Sugeriu o Dr. Mocho. Ali está ele. Está a dormir naquele arbusto. Sussurrou o Benjamin aos outros. Mas foi o suficiente para o hamster acordar. O hamster assustou-se com os amigos e os amigos assustaram-se com o hamster. Não precisas de ter medo de nós. Nós só viemos cá pedir-te para não roeres os nossos girassóis. Mas então como é que eu como? Perguntou-lhes o hamster. Nós levamos-te todas as maçãs e cenouras que quiseres para roeres. Onde é a tua casa? Perguntou o caracol. Eu não tenho casa nenhuma. Disse o hamster tristemente. Tu não tens uma casa? Repetiu o Sebastião admirado. Então nós vamos construir-te uma.
A Diolinda trouxe maçãs, o Benjamin trouxe sementes, a Violeta trouxe passas, o Sebastião trouxe folhas de dentes de leão e o Anselmo trouxe cenouras. A minha nova casa é maravilhosa. Agradeceu o hamster com um sorriso rasgado. E obrigado por esta comida deliciosa. O hamster nunca mais voltou a roer os caules dos girassóis, que voltaram a sorrir alegremente para o Benjamin e para a Diolinda e para todos os seus amigos durante o resto do verão. Digam lá, meus amigos, o que é para aprender. O moinho de vento. Num dia de verão, o Benjamin e a Diolinda estavam a jogar badminton junto ao moinho de vento. De repente, ouviram alguém a chorar. Vem do moinho de vento, Disse o rapaz caracol. Correram em direção ao som e depressa chegaram ao moinho. Ali encontraram o besouro moleiro sentado no chão a chorar. Por que estás a chorar? Perguntaram-lhe. A tempestade estragou as velas do moinho. Estão estragadas e eu não consigo arranjá-las. Queixou-se o besouro moleiro. Vamos chamar os outros. O Estevão tem uma serra, o Baltazar tem um martelo e tenho certeza que juntos conseguimos arranjá-las. Propôs a Diolinda. Está bem. Fungou o besouro moleiro. A menina Joaninha partiu imediatamente para chamar os seus amigos. Em pouco tempo, o Estevão, o Baltazar, a Belinha, o Viriato, o Bolha e o Maurício chegaram. Todos deitaram mãos à obra para arranjar as velas partidas. Trabalharam arduamente 2 longos dias e no final do segundo dia tinham acabado. Viva! Está como novo! Festejou o besouro moleiro. Amanhã ponho o moinho a funcionar outra vez e vou fazer farinha e cozer pão fresco para todos. Mas o dia seguinte não começou nada bem. O vento não fazia qualquer tensão de soprar e as velas de um moinho não podem rodar sem vento. O besouro moleiro começou a chorar outra vez. Pronto, vá lá. Por favor, não chores. Nós damos-lhe um empurrãozinho e talvez só para uma brisa. Sugeriu o Estevão e todos os outros concordaram. 7 deles empurraram as 6 velas. O Estevão, o Baltazar, o Bolha, o Benjamin, a Belinha e o Maurício. Deram voltas e voltas, mas depressa ficaram cansados. Nunca mais vai haver pão! Lamentou-se o besouro moleiro. Eu vou dizer ao vento para soprar. Anunciou a Belinha e voou bem alto no céu. E falou educadamente com o vento. Caro vento, por favor, sopra um pouco para nós, porque as velas do moinho não estão a rodar e isso está a fazer o besouro moleiro chorar. Isto surpreendeu o vento e ele resmungou qualquer coisa para dentro antes de voar preguiçosamente para baixo. Inspirou bem fundo e começou a soprar as velas do moinho de vento. O moinho começou outra vez a mover-se e a trabalhar. O besouro moleiro encheu a tremonha e as mós moeram o trigo numa farinha muito fina. A farinha branca começou a formar um monte impressionante. As velas do moinho rodaram e rodaram e não pararam até a menina Libelinha fazer sinal ao vento. Obrigada, isto foi o suficiente. Disse ela com um sorriso agradecido e o vento voou de volta para o céu. Quando a farinha ficou pronta, o besouro moleiro começou a preparar a massa do pão. Pôs o pão no forno e esperou pacientemente que ele cozesse. Quando ficou estaladiço e dourado, tirou-o e cortou-o em fatias grossas. Barraram o pão com manteiga e compota e deliciaram-se até à última migalha ter desaparecido.
Olá, meus amigos, o que é para aprender? Agosto, o baloiço Lua. Uma tarde em agosto, os amigos da floresta decidiram procurar estrelas cadentes no céu. Vamos ao cimo da colina. De certeza que as veremos de lá. Disse a Diolinda. E podemos visitar o Besouro da Lua. Acrescentou a Violeta. O Besouro da Lua estava sentado em frente à sua casa, apreciando o sol de verão. Ficou encantado ao ver os seus amigos e convidou-os a entrarem. Oh, estou tão feliz por terem aparecido. O que vos trouxe para estes lados? Perguntou. Gostávamos de procurar estrelas cadentes contigo, Explicou o Benjamin. Ótimo. Vou fazer limonada. Vamos fazer um baloiço enquanto te esperamos. Disse o Estevão. Boa ideia! Concordou o Baltazar. Encontraram umas grandes tábuas no fundo do jardim. Serraram e martelaram e depressa o baloiço ficou pronto. Mas quando o Estevão se sentou nele, a madeira fez um grande barulho e partiu-se em dois. A tábua era muito frágil. Temos de a reforçar. Queixou-se o rapaz abelhão. Então meteram mãos à obra de novo e o baloiço ficou pronto num instante. Mas quando a Violeta e a Diolinda se sentaram nele, não subia nem descia. Apertámos demais os parafusos. Resmungou o escaravelho. Meteram mãos à obra de novo. Mas quando acabaram, a peça do meio partiu-se em duas. Nunca vamos conseguir. Está a ficar tarde para construir coisas. Anunciou Baltazar. Eu tenho uma ideia. Disse o Besouro da Lua com um sorriso enigmático. Oh, Lua! Por favor, desce para junto de nós. E a Lua desceu até chegar ao cimo da colina. Depois o Besouro da Lua rolou até ela e sussurrou ao seu ouvido. A Lua sorriu e disse simplesmente: Está bem. O baloiço está aqui. Podem sentar-se nele, mas despachem-se, porque a Lua não pode ficar por muito tempo. Informou o Besouro. Não podemos deixar-te de fora. Disse a Violeta. E riram enquanto brincavam, até que uma casa-estrela cintilante aterrou no chão ali perto. E quem saiu pela porta, senão a silenciosa menina estrela? Oh, menina estrela! Disse a Lua. Deves ter ficado admirada quando eu de repente desapareci do céu. Mas eu estava a ajudar estes amigos a baloiçar um bocadinho. Menina estrela, é tão bom ver-te. Anda a ver as estrelas cadentes connosco. Disse a menina borboleta e abraçou a sua velha amiga. Está na hora de dizer adeus, porque tenho de voltar para o céu noturno. Disse-lhes a Lua e começou a subir. Não tiveram de esperar muito até verem a primeira estrela cadente. Depois disso, havia tantas estrelas cadentes que era difícil contá-las. Quando a última bola de fogo atravessou o céu, a menina estrela voltou para a sua casa e voou para o céu. Os amiguinhos partiram para casa. O Besouro Lua enroscou-se na cama e depressa adormeceu. E a noite encheu-se com o doce tilintar de lindas flores.